nosso tempo da semana para Ele. Porque tudo aquilo que nos alcança, que nos vai alcançar, que nos vai livrar, é Ele que lo hace. E é por esta graça que nos cerca em nossas vidas. Amém? Amém. Aleluia. Como hablamos, estamos em um tema da semana, do mês, que é honra ao Senhor. Honrar ao Senhor. Honra ao Senhor. E tenho explicado a vocês que honrar é algo que nasce em nosso coração. Amém. É algo que vem de dentro de nós. Não é solamente uma consideração, é mais que uma consideração. É mais do que uma consideração. Às vezes algumas pessoas quando vêm falar com os outros que vêm de mala forma e vêm assim, eu não te dei confiança. É assim que hablamos? Assim, não te dei confiança para falar assim comigo. Mas nós outros temos que entrar com confiança em sua presença. Crer isso, essa situação, essa atitude de confiança em sua presença. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Em Juan, em 2 Juan, verso 1, em capítulo 1, em verso 8, habla o seguinte: mirad por vosotros mesmos. Assim habla em 2 Juan 1, verso 8. Mirad por vosotros mesmos. Amém? Todos encontraram? Amém. Mirad por vosotros mesmos, para que não perdais o fruto de vuestro trabalho, sino que recibais galardão completo. Se a palavra de Deus aqui está falando que existe um galardão completo, pode existir um galardão parcial, pode existir um galardão, ou não pode existir um galardão. Então, estamos factíveis a receber ele completo, ou a metade, ou não receber o galardão. Estamos factíveis a isso. Porque a palavra de Deus habla, em outra versão, em nova versão internacional, que me gusta, cuide-se de não echar a perder o fruto de nosso trabalho. Procure mais bem receber a recompensa completa. Esse versículo, eu li em duas versões. Ele é um princípio de que foi a pessoa que iniciou aqui um comentário, um estudo bíblico que está em todo o mundo, sabe da recompensa da honra. Ele viu e meditou nessa palavra e ele quedou pensando aqui: existe uma recompensa parcial? Pode existir uma recompensa parcial? Sem honra, sem recompensa. Se não tenho honra, se não dou honra, não vou receber a recompensa. Amém? Amém. Em São Marcos, capítulo 6, aleluia, capítulo 6, verso 1, em São Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 1, habla o seguinte: saiu Jesus de allí e vindo a sua terra, e lhe seguia seus discípulos. Onde Jesus estava? Em sua terra. Amém. Onde nasceu, Nazaré, Belém, da Bahia, região, Jerusalém. E chegaram o dia de repouso e começou a ensinar na sinagoga. E muitos, olhando-lhe, se admiravam e diziam: de onde tem estas coisas? Marcos, capítulo 6, verso 1. Aleluia. Estou no verso 2. E chegaram ali no dia de repouso e começaram a ensinar
em la sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam e diziam: de onde tem estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E estes milagres por suas mãos são hechos. São perguntas que estavam fazendo de que Jesus, que estava vendo por meio de Jesus. Aleluia, amém? Amém. Verso 3. Então este, el carpinteiro, hijo de Maria, hermano de Jacobo, de José, de Judas e de Simão, não estão também aqui conosco suas irmãs? E se escandalizavam de ele. Mas Jesus lhe disse: não há profeta sem honra, sino em sua própria casa, em sua própria terra, e entre seus parentes e em sua casa. E não pudo fazer allí nenhum milagre. Aleluia! Salvo que sanou a uns poucos enfermos, ponendo sobre eles as mãos. Hermanos, e não pudo fazer allí nada. Jesus, que tinha o poder, a graça de Deus, a plenitude do Espírito sobre ele, dentro dele, sobre ele, não pudo fazer. Porque não reconheceram como devia. Não honraram, porque, como falei para vocês, ele está no mesmo âmbito de reconhecer e honra. Só que a honra vem de dentro de tu espírito, de tu coração. Quando você saiu de casa hoje, deve sair, eu sempre hablo, despertar pela manhã, está em todo o tempo. Eu hago isso para o honor de nosso Deus. Amém. Para a honra dele. Amém. Amém. Não devo fazer a la ligeira, não devo fazer de qualquer forma. Depois, às vezes, as circunstâncias se levantam e nós outros olvidamos. E vimos aí, depois vamos buscar a Deus porque as coisas estão mal. Como uma pessoa me chamou esta semana: pastor, ora por meu papá, ora por essa situação. Hermanos, você tem a sua casa, tem a escutar a palavra de Deus? Não. Deus pode operar, sim, eu vou quedar orando por você, mas sepa, se não tem palavra, se não tem honor, se não tem reconhecimento a Deus, não terá a recompensa. E a palavra de Deus habla de uma recompensa aqui na terra e aí no céu. Quando recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, essa plenitude já foi derramada sobre nossas vidas. Amém. Agora, o que se manifesta aqui na terra, neste momento, que nós outros estamos aí, vocês estão aí, sentados, escutando a palavra de Deus, que vai manifestar diante da circunstância, de sua necessidade, seja física e espiritual, em sua alma. Mas, pastor, você falou de espiritual, será que eu tenho uma necessidade espiritual? Aonde eu já tenho toda a bendição sobre minha vida? Porque a palavra de Deus habla, sim, tenho a necessidade espiritual de que meus olhos abram para essas necessidades. Amém. Para que isso se manifeste. É como ter um veículo e não saber operar com todas as coisas que tem dentro do veículo. É assim? É como ter um relógio, um telefone e não sabe operar com ele com todas as ferramentas que é possível. Manejamos. Assim somos nós outros que quedamos confiantes. Às vezes isso é uma confiança onde eu posso estar desonrando a Deus, porque estou tão relaxado, estou tão tranquilo com as coisas, porque sou bendecido, tenho a graça de Deus e quero ir tranquilo sem fazer nada, sem escutar a palavra, sem adorar ao Senhor. Hoje eu sou bendecido, já tenho esse conhecimento, é o conhecimento que está aqui em tua alma. Mas reconhecer a Ele, tenho ter temor a Deus, amor a Deus. O temor a Deus não é medo dele. Temor a Deus é saber que de medo de perder a Ele, de estar distante, de distanciar, de pôr uma distância entre você e Ele Espírito. Aonde Ele, Espírito de Deus, está com você 24/7, Ele pode quedar distante porque você passa a não escutá-lo. Por quê? Porque eu estou distraído, estou
com distrações, temos tanta coisa para ser. De tantas coisas que temos para ser, nós devemos poner Deus em primeiro lugar. Senhor, delante de esta necessidades que eu tenho, como eu hago? Como eu devo fazer? É poner Deus em primeiro lugar. Aunque você tenha aquele conhecimento, porque esse conhecimento que está natural, que você tem, é graça de Deus sobre sua vida. É graça de Deus sobre sua vida. A desonra pode estar na casa. Quando eu abro a casa, é como te falei, é nosso coração, nossa atitude, nossos pensamentos. A palavra de Deus é clara, quando nós vamos a Jesus Cristo, quando vamos a Jesus Cristo, assim que a palavra habla, venha como estás. Mas aún sim necessitamos de cambios em nossa alma, porque a alma do homem aún não é salva. Será salva aquilo que é agradável a Deus. Pero há coisas que guardamos, há cachureiros em nossa alma, que nós guardamos e carregamos e se impede a adoração e a consideração perfeita a Deus. Amém? Eu vou usar um termo, como você sabe, eu sou informático também, mais que pastor, tenho como profissional. Existe um termo na informática chamado backdoor, ou porta traseira, a porta de trás da casa. A porta traseira foi inventada para que uma emergência, uma outra saída que tenha na casa, não pode ser ter somente uma. E o desenvolvedor, as pessoas da computação, todo o sistema que você tem, existe uma porta traseira, ou seja, uma visão de onde o criador da aplicação tem o controle. Pero essas portas traseiras, nós abrimos ela, é onde o diabo entra. Nós recordamos quando saímos de casa, cerramos a porta dianteira, mas a traseira quedamos confiantes porque não tenho pátio, porque meu pátio é chico, porque tenho casa cerrada, nada vai entrar por ali. E não dou conta que a porta cerrada, a porta de trás, está cerrada. Então, o backdoor, a porta traseira, é um método que os desenvolvedores usam ele para, se caso tenha um problema no sistema, eu tenho como entrar. É como eu me dei a chave da casa, eu tenho como entrar por detrás da casa. E nós outros temos a costume de criar estas possibilidades. Se não dá certo aqui, já tenho outra opção. Com Deus não é assim, irmãos. Com Deus, por estar em essa adoração, você vai confiante. Por exemplo, quando eu falei de confiança com Deus, de honrar a Deus como deve ser, é uma caminhada sem volta, sem pensar, será que se não der certo com Deus, eu tenho minha vida normal. E as pessoas entram em uma caminhada com Deus, confiante, que se não der certo, porque aí está a bendição, se vou ser alcançado por a bendição, mesmo se não foi, vai continuar tal qual como estava antes. Mas a mente nos levanta estas trampas. Eu tenho levado a este estudo, esta meditação, esta prédica que eu tenho traído a semana passada. Eu falei sobre a mulher samaritana, que Jesus trabalhou para alcançar no mais fundo de seu pensamento, para que ela pueda abrir para ele. Entender a plenitude de Deus, a recompensa completa. Assim como estou traindo hoje novamente esse tema que nós outros levamos e sempre estamos com Deus, é como entrar numa relação com uma pessoa, um ser humano normal, e eu vou estar na metade aqui e na outra metade eu não vou estar. Porque se não der certo esse relacionamento, eu peço outro. Com Deus não é isso, não é um caminho sem volta. Há que estender, não entrar em uma caída com Deus, em um salto de paracaída com Ele, sem paracaída. Tem um vídeo de um
do YouTube, uma pessoa que pulou sem paracaídas e caiu numa rede de proteção, de confiar em acertar aquele oído lá no ponto da terra. Ele se preparou para ter essa confiança de poder acertar a rede, que é uma rede aonde seja de um hectare de 100%. Não é difícil, mas ele confiou, ele se preparou para isso. E eu quero que você entre em este nível. Amém. Um nível de entrega a Deus. Amém. Quando venga e quando ande, quando caminhe na calle de sua casa, fora de sua casa, quando tem que estar indo para o trabalho, entre em essa confiança, em essa presença de Deus. Quando vai à férias, quando vai lá ao supermercado, quando vai a conversar com alguém, Senhor, será que você tem algo para esta pessoa? Se quer me revelar algo onde pueda manifestar tu glória e tu graça sobre a vida de ele, que ela não tinha el conhecimento, que venga agora, estou factível para tu espírito. Se Deus não revela, queda tranquilo. Tranquilo. Aleluia. Então, se sabemos que ele inimigo, ele não vai entrar contra nós outros de forma visível, fácil. Ele vai buscar o cachureio que carga, a porta traseira que está aberta, a porta de trás que está aberta, as brechas. E como isso se instala em nossas vidas? A palavra de Deus habla que está associado a quando damos lugar ao diabo, quando damos espaço a ele. Em Efésios 4, verso 25, abra Efésios 4, verso 25. Aleluia. Glória a Deus. Para que todos acompanhem comigo, Efésios 4, verso 25. Aleluia. Amém? Amém. Por lo tanto, assim, aqui está na Nova, vai ter um pouco de diferença, aí está na Nova Las Américas, na Bíblia Las Américas. Eu vou ler na NVI. Por lo tanto, dejemos a mentira. Hable cada um a seu prójimo com a verdade, porque todos somos membros de um mesmo corpo. Se enoja, não peque. Você pode se enojar, mas não peque. Não deixar que isso entre como pecado para ti. Não permita que el enojo desdure hasta la puesta del sol. Verso 27. Nem dê cabida ao diabo. Aí vem, não dê cabida ao diabo. Não dê espaço para ele. El que rouba, que não roube mais, sino que trabalhe honradamente com as manos para ter que compartilhe com os necessitados. Evitem toda conversação obscena. Por el contrário, que suas palavras contribuam a la necessária edificação e seja de bendição para quem escute. Não agraviem o Espírito Santo de Deus, com ele que foram sellados para o dia de la rendição. Ou seja, quando hago estas coisas, eu vou entristecer o Espírito Santo. Amém. Ele está com você. Amém. Se você recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, Ele está com você. Amém. 24/7. Aonde você não escute e não entenda, mas esta clareza
esse entendimento do Espírito Santo é como um relacionamento que você vai ter com a palavra de Deus. Porque o que ele te leva, o que ele vai trazer e falar contigo, com você, será por meio da palavra. E eu tenho que estar atento como eu vou escutar. Às vezes temos uma impressão, não haga isso. Quando vai fazer alguma coisa, você sente um freno. Ou quando vai ter uma proposta de fazer uma pega, um trabalho, uma coisa, você se sente um pouco constrangido, cesseaço. Ou então se entra com uma felicidade, vindo no momento oportuno para suprir uma necessidade. Mas essa aqui que vem com freio, com um momento de bloqueio, você não tem sempre a sensibilidade tão grande para poder ou rechaçar essa oportunidade, porque eles podem te tirar do caminho e do objetivo que Deus tem para a sua vida. Ou tenha um outro trabalho, porque você está ocupado a hora com um, ela outra oportunidade vem e você rechaça, porque essa deveria ser a correta. Então devemos ter claro o que é que o Espírito Santo quer em nossa vida. E para isso temos que dar honra a Deus. Amém. Para que eu tenha a recompensa completa em Ele. Um pecado não confessado, uma raiz de amargura ou uma área da mente que não ha sido renovada funciona como um gatilho. Aqui usa essa palavra gatilho? Gatilho de que como que vai? Lista para disparo, um disparo. Um disparo. Um gatilho malicioso que lhe permite ao inimigo fluir em la vida do crente. Incluso se este parece ter sua fachada cristiana em ordem. Aunque você tenha a aparência de cristiano, está tudo em ordem, está tudo ordenado em sua vida. Mas o diabo vem. E nós outros, às vezes, por esses cachureiros, por essas palavras que guardamos, por estas mágoas ou tristezas, pessoas que digam palavras malas contra a sua vida e guardando elas para um dia usá-la contra a pessoa. Isso te deixa aí em uma habitação oscura. Te deixa uma possibilidade onde o diabo entra em sua vida. E ele aún não vai poner a pata dentro. Ele vai solamente soltar a sugerência. Porque tu não habla, não devolve na mesma medida. É claro que você é filho de Deus e mostra que ele não deve falar assim com você. Às vezes, uma resposta dessa se cerra na porta por toda a vida com essa pessoa. E o que era uma mala situação se tornou agora uma herida permanente em sua vida. Onde toda a oração que vai ser, onde tudo aquilo que você vai plantear diante de Deus, não alcança. Você não se sente. Nós outros, quando entramos em uma oração, quedamos aí, dando graças a Deus, sabendo, ponemos lá, sabendo, temos a felicidade e a gratitude de Ele, sabendo que Ele escutou. Mas quando nós outros estamos com este sentimento aferrado a nós outros, com essas coisas guardadas aí, esse cachorro guardado em sua vida, te leva a bloquear esta oração. Aleluia! Desânimo vem, dúvida vem, tentações vêm. É como uma brújula, não sei se você já viu uma brújula, se você pôr um trocito de metal cerquita dele, ela queda desubicada. Nós somos brújulas, onde nós temos no nosso coração, tem uma conexão com Deus, seja a pessoa cristiana ou não. Para a pessoa que não é cristiana, se sente sempre um vazio, necessitado, falta algo, é como uma hambre de comer algo. Sabe das pessoas que são às vezes obesas, que têm ansiedade e encontram na comida a resposta para ele? Mas é temporário.
Pero Deus mío, quando você tem entendimento dessa palavra, que hoje você tem essa oportunidade de conhecer Ele, de conhecer esta palavra, sepa que esse espaço vazio, ou essa necessidade, é de estar sempre com Ele, de caminhar com Ele, de ter esta comunhão com o Espírito, comunhão com Deus. Aleluia! Aleluia! Então, a palavra de Deus habla que devemos ter honra, honrar a Deus, honra a todo e a um. Quando você entende que devemos amar e honrar as pessoas, as autoridades, caímos sempre na situação: eu não vou honrar a essa autoridade porque ele só faz coisas malas. Não é assim? Quando a uma pessoa como essa que está em um posto de autoridade e que deve se ter honra a ele, considera lá, você não deve falar mal dele. Se ele te leva à desobediência à palavra de Deus, você não deve cumprir aquilo que ele falou. Pero considere que toda a autoridade foi instituída por Deus. Amém? Amém. Em 1 Pedro 2:17, 1 Pedro 2:17 habla: honrar a todos, deem todos o devido respeito. Estou lendo lá na outra versão, pois que ele li a outra, nas Américas, ele habla, que habla o seguinte: honrar a todos, amar a los hermanos e temer a Deus, honrar al rei. Mira que em um pequeno versículo tem vários âmbitos. Quando se habla do rei, está falando de los governantes, de las autoridades. Quando se habla de honrar a todos, aí entra amar a los hermanos, ou seja, nós outros, temer a Deus e honrar ao rei. A palavra de Deus, quando habla sobre isso, sobre honrar a todos, porque Deus estabeleceu que nós devemos amar? Às vezes tem pessoas tão malas, não temos pessoas que, às vezes, em nossa vida pessoal, temos papás malos, temos pessoas que não nos criaram bem, e não temos referência, temos irmãos que nos maltratam, por exemplo. Como eu vou amá-los? Irmãos, se eu considero que Deus está em mim, eu vou não amá-lo como Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele não rechaçou nada. Amém. Pero para atender e alcançar esta salvação, eu tenho que aún sim reconhecer que Jesus é meu Senhor e Salvador. Amém. Os 10 mandamentos, como já falei aqui em um culto de oração esta semana, toquei nesse tema, os 10 mandamentos, onde os 4 primeiros falam sobre Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, considerar a Ele, honrar a Ele, e os 6 mandamentos depois está falando de coisas que devemos fazer entre nós outros. O quinto é honrar a Padre e a Madre, para que tus dias se prolongarem na terra, que o Senhor tu Deus te dá. Aí sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não hurtarás. 9, não darás falso testemunho contra tu prójimo. 10º, não codiciarás a casa de tu prójimo. Não codiciarás a mulher de tu prójimo, nem su servo, nem su serva, nem su bem e nem su asno, que seus animais, suas pertenências. Então, se todos estão aí, pero da sequência, quando Deus estabeleceu os 10 mandamentos, estabeleceu em uma ordem óbvia, crescente,
de forma que devemos fazer naturalmente. Pero quem está em primeiro lugar, mais do que não matarás e não cometerás adultério, é honra padre e madre. Está arriba de todo, ele é o primeiro. Porque quando nascemos, as primeiras pessoas que temos como filhos, as primeiras pessoas que temos contato é com nossos padres. E a palavra de Deus habla, se eu não logro honrar a meu padre e madre que eu estou vendo, como eu vou honrar a Deus que não estou vendo? Que meus olhos naturais não veem. Como eu vou fazer isso? E mira, e dentro de todos esses mandamentos, é o único e o primeiro, que tinha promessa dos 5, dos 6, é honrar a tu padre e tu madre, que hace com que vá se prolongar sua vida. Porque quando eu não honro a autoridade dentro de minha vida, a primeira autoridade que eu conosco, que é meu padre e minha madre, quando eu não honro, não considero, o que vai passar? Eu posso entrar em uma situação de matar. Eu posso entrar na posição de adultério. Por isso que ele está em primeiro. Amém? Amém. Aleluia. E Jesus resume todo esse tema de honrar pelos 10 mandamentos em Mateus 22, 37. 22, 37, verso 40 em Eliá. Mateus 22, 37. Amém? E ele lhe dijo: amarás al Senhor tu Deus com todo tu coração. Jesus falando, amém? E com toda tu alma, e com toda tu mente. Mira, a Bíblia de Deus, a palavra de Deus está falando aqui para nós todos. Onde estão as coisas? Onde devemos guardar as coisas? Amarás a tu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, doble vezes mente, pensamentos, onde devo estar cautivo meus pensamentos, aquilo que a palavra de Deus habla. E este é o grande, em verso 38, e esse é o grande e é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás a tu próximo como a ti mesmo. E de estes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, se você tem guardado bem esses 2 mandamentos, cumprirá todos eles. Aleluia! Honrar o Padre. E quando eu falei de honrar o Padre, quando está esse posicionamento, honrar Padre e Madre. Porque se eu honro Padre e Madre, eu vou ter respeito pelas autoridades também, porque como te falei, fomos criados com Padre e Madre. Então, se eu tenho esse entendimento, e eu trago essa semana no culto de oração para ilustrar. Imagina você está hoje já crescido, vou comprar um campo e quero ir na orilla do rio, Biu aí, maravilhoso rio Biu. E meu campo, eu tenho na orilla do rio, eu tenho acesso ao rio e banhar em ele, ter acesso a essas águas. Bueno, comprei, está maravilhoso o rio, e quando um dia, de repente, pela manhã, desperto e vejo que o rio está sujo. Está com a água, está contaminada, e o que está passando? Está vindo algo de allá de arriba. E ele vai fazer uma investigação e vem aí, tem um outro cavalheiro que está aí nesse sítio vizinho, está lançando as coisas sujas de seu campo para o rio. E eu que estou sofrendo com a... Pero a ação do mal do coração desse homem, que não teve entendimento, esse conhecimento para hacerlo, pero ele lança simplesmente como alguém que lança uma vassoura pela ventana do veículo.
confiante que alguém um dia vai limpiar as caídas da cidade. Mas eu estou falando da atitude e da ação do coração do homem, que solamente se pode cambiar a palavra de Deus e o Espírito Santo dentro dele. Amém. Para que ela cambie, ela tenha temor, que ela tenha amor, que ela tenha respeito para aquele que vive a seu lado. E honre e tenha essa plenitude dessa palavra. Existe em algum outro manual, em las leis chilenas, em las leis brasileiras, em las leis internacionais, que habla sobre isso? Cada um cuida do seu quadrado. O que vale para mim é 1000. É isso que as leis demonstram. Porque a ação do coração e a operação da cirurgia e cambio, solamente a palavra e o Espírito pode fazer. E às vezes eu penso quando as pessoas hacemos aquelas ações sociais, quando nós hacemos lá, por exemplo, estamos hoje levantando, arrecadando, recoletando sobre a canasta que vamos donar para alguém. O mais importante quando levamos a canasta para alguém é que a palavra alcance a ele, que é Deus fazendo ação por ele, não a comida que vai. Mas a palavra que alguém que quando vai levar para alguém, considere que é Deus falando, acendo por ele, trabalhando por ele. E que a pessoa não tem que depender do alimento, como habla a palavra de Deus, que as pessoas estavam atrás de Jesus por os alimentos. E não por aquilo que ele estava oferecendo, por as ensinanças que ele estava traindo, que Deus tinha a graça sobre a vida dele. Aleluia! Então devemos ter este temor a Deus, esta honra a Ele. Amém. Honrar a Deus. Honrar não é algo que você vai sentir, não é algo que vai vir, vai nascer de você, é uma ação, é uma eleição de fazer e querer fazer. Agora, para que você não haja por ignorância, há que entender a palavra de Deus, há que amá-lo, há que desejá-lo a seu. Aleluia! Para que nossas orações sejam tranquilas, saber que Deus escute a ele, e não há nada que possa impedir isso. Às vezes nós, quando estamos em uma circunstância, a primeira coisa que eu hago é saber se tem uma brecha, se tem um espaço aberto, onde o Senhor me revela, o Espírito Santo me mostra, onde há algum espaço aberto para que isso possa ser danhado, para que essa circunstância venha sobre minha vida. Quando o Espírito me mostra, perdona-me, Senhor. Perdona-me, Senhor. E esta porta é cerrada. Porque eu não sei, por temor a Deus, por honrar a Deus, e reconhecer que só Ele pode ser esse cierre. Solamente Ele. Como sacar essa maldade do coração do homem, essa cirurgia, solamente Ele pode ser. Então, se nós temos aí como um papel fundamental na sociedade, de sermos luz em esta terra, de levar esta palavra aí. O tempo que vocês estão dedicando a hoje aqui a Deus, honrando, escutando a palavra de Deus, te proporcionará, está proporcionando em sua vida, a possibilidade de cambiar coisas, de tomar eleições, malas eleições durante esta semana. Saiba que tem um alimento, que é a palavra de Deus. E se eu não a como ela, se eu não tenho esse compartilho de escutar a palavra de Deus, a fé não cresce. A fé não se estabiliza em minha vida. A fé em Deus não queda estável. Quando Pedro caminhou sobre as águas, depois afundou, Jesus veio e ele foi, com uma só palavra, ele foi, Pedro caminhou, deu alguns passos e depois afundou. Jesus teve que me socorrer. A palavra de Deus habla aqui, que Jesus habla para ele, que homem de pequena fé. Aí lá nessa tradução está falando que você não tem uma fé constante. Está falando de uma fé constante, de uma fé estável, firme.
A fé cresce, mas ela cresce Amém. com escuchar a palavra de Sim. Deus. Amém. Ela se estabelece, ela se fortalece em nosso coração, daquilo que já creemos, daquilo de coisas novas que vamos escutar na palavra de Deus, que nos vai fortalecer em determinadas áreas. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Em 1 Timoteo 2, en la versión en la misma. 1 Timoteo 2, verso 1. Aleluia. Glória a Deus. Exorto, pois, ante todo, que se hagan rogativas, orações, petições e ações de graça por todos os homens. Não habla de alguns, por todos, por os reis, por todos os que estão em autoridade, para que possam viver uma vida tranquila e sossegada com toda piedade e dignidade. Porque isto é bueno, agradável delante de Deus, nosso Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Aqui viene um versículo que hablamos muito. No verso 4, el cual quiere que todos los hombres, o cual que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento. Esse conhecimento de Deus é quando nós logramos a dar devida honra a Ele. É entender de que Ele é quem está fazendo você respirar esse ar que está respirando agora. É entender que quando respiramos agora, é porque Ele permitiu este ar alcançar-se a nossos pulmões. Amém. Amém. Foi Ele que permitiu Ele transformar do oxigênio, do ar que passa por seus pulmões, a quantidade correta para o sangue. Imagina você que processo hace para que essa sangue chegue esse oxigênio à sangue. E que se vai que haver uma coisa, se tem a quantidade incorreta em oxigênio em tu sangue, você está listo para um AVC, para ter um derrame. Você tem muito, você tem pouco. Você tem pouco oxigênio, você não tem oxigênio na sangue, eu tenho uma morte cerebral. Se eu tenho muito, eu posso ter um AVC. Tenha a quantidade correta. Sim. Isso é o poder de Deus sobre a sua vida. Essa capacidade. Então, irmãos, nós não podemos estar para honrar a Deus pensando: será que Deus é verdadeiro? Não é? Será que Ele existe? Será que Ele não existe? Será porque isso na minha vida não podemos estar dudando de Deus? Eu tenho que me posicionar. A oração correta é dizer: Senhor, o que falta para que eu logre isso? Porque eu sei que já tenho tudo. Tenho tudo, é verdade. Às vezes temos uma caja de ferramenta llena e aún está faltando um tornilho para poner no muro. Aunque tenha aí, não sabe onde está, porque está desordenado, porque não tem o conhecimento. Por um tornillo. Então, se nós devemos entender claro isso, não podemos estar na presença de Deus. Nós outros vinimos de Brasil para Chile, não pensamos em volver, não pensamos em estar na situação, será que vai ver se Deus tem alguma coisa para mim em Chile, depois eu vou. Não venimos clarito, Deus quer, e se tem algo que não está fluindo, Senhor, me mostra. Mas se eu sei que são voluntários acá, onde estamos? Amém. Irmãos, eu vou dar um testemunho que houve essa semana e não quero que vocês, eu não sei que muitos de vocês honram a esta obra que está nascendo. Não quero menospreciar nada, mas eu vou dar um exemplo de Brasil, que essa semana um jovem me chamou e eu quedei impressionado. Eu quedei muito impressionado e vi, Senhor, tu graça, vi tu honra, sendo considerado, vi no coração do jovem lá honra. E eu caminhava na calle e eu na hora que estava conversando com ele, não entendia o que era aquilo que ele estava fazendo. Ele: pastor, me diz o que necessitas aí. Ele está em Brasília, me chamou
que estás necessitando? Ele vai vir para cá, passar alguns dias aqui. Me diz as coisas que tu estás necessitando. Qual é a falta que tienes? Porque eu não sei que Deus tem, estou com uma inclinação no meu coração que me chamado, aquilo que Deus tem para a minha vida vai começar aí. Imagina você que esse o Senhor, Ele está antecipando os seus passos, tomando os seus devidos cuidados para que tenha isso é honra a Deus, considerando que Deus estará aqui. Amém. Considerando que Deus vai nascer, é honrar a Deus que vai nascer acá. Amém. Sim. É considerar. E nós outros não queremos que nós outros queremos aqui mirando Deus assim. Eu quero que você haja parte disso. Amém. 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 Não sejam somente miradores, pessoas que estão mirando, se alegrando com aquilo que está passando. Sejam participantes dessa. Amém. 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 Tenha involucrado. Eu abro para as pessoas, às vezes em Brasília, quando comenta com nós outros, quando dá uma ofrenda para nós outros, eu abro para eles. Tudo que você vê nas redes sociais, você faz parte disso. São pessoas que investem vida nisso. Orações de nós outros. Isso é tão bueno, tão maravilhoso. Saber que nós outros não estamos solos e daquilo que está sendo posto aqui, na direção de Deus, manifestar sobre nossas vidas, devemos considerar e ter essa atenção. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Honra a Deus. Honra a Deus. Quando está falando honrar a Deus, é considerar o que Deus está fazendo. Eu estou considerando, eu estou ponendo força por isso. Eu estou entendendo o que Deus está fazendo é honrar a Deus. Isto é uma ação de honor a Deus. Amém? Amém. Eu creio que hoje, esse mês, aqui que estamos falando sobre honra, no que se diz respeito à faceta do diamante que está no coração de vocês, porque vocês são diamantes, porque é o preço que Jesus, eu sei que a coisa mais preciosa que existe na terra se chama diamantes. Sim? Vocês são diamantes na mão do Senhor. E Ele está sendo as facetas, está sendo o seu desenho sobre a sua vida, desenhando, dando forma, ideia, que já sona em Deus. Aleluia. Amém. Amém? Sim. Amém. Aleluia. Querem pararmos? Querem ter. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pai, queremos te dar graça. Cerra os olhos. Queremos te dar graça, Senhor, por esse dia, por esse maravilhoso momento que tu vimos, Senhor, com tua palavra e com o Espírito. Aquilo que os olhos naturais estão vendo, Senhor, não estão vendo na plenitude, estão vendo os dias